Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. Amém? Vamos começar essa leitura do último capítulo de Lucas e termina com esse capítulo 24, o livro de Lucas. O próximo livro a ser estudado, lido, meditado, refletido, no qual estaremos explorando verdades bíblicas, né? Princípios, valores aqui da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 24, versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos ler. Amém? Glória a Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas, dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, viu só os lençóis ali postos. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que bênção, né, irmão? Glória a Deus. Aqui está o mistério, tá? Que serve de consolo para nós, como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses,
Glória a Deus. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 13, que não queria que fôssemos ignorantes acerca de cuja dorme, para que não nos entristeçamos como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Não é? A ressurreição de Jesus é comprovada pelo túmulo vazio. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus é confirmada pela evidência da sua presença entre os cristãos do começo da era pós-Cristo. A ressurreição de Jesus é evidenciada pela inerente manifestação do Espírito Santo na igreja. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus é evidenciada ao longo do decurso desses últimos 2017 anos, em que os que creem em Jesus têm experimentado em suas próprias vidas a sua presença. Como exemplo e testemunho que eu dei de ter ouvido o Senhor falar comigo mais uma vez, pela sua misericórdia, na noite desta quinta-feira, dia 8 de junho, voltando do culto, onde ele também falou conosco no culto e me ouviu até o culto. Glória a Deus. Então Jesus está aqui. Temos que estar questionando se ele ressuscitou. Querendo só pontuar aqui é que a ressurreição de Jesus serve de paradigma para a ressurreição que nós, cristãos, em o nome de Jesus, vamos vivenciar. Claro que isso depende do esforço pessoal, assim, o preço Jesus pagou na cruz. Quando eu me refiro ao esforço pessoal, é porque Apocalipse diz, João, o evangelista, né, ele diz em Apocalipse que bem-aventurado e santo é aquele que tiver parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo que reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. A ressurreição que dar-se-á com o tocar da trombeta de Deus, e se ouvir a voz do arcanjo, porque a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. 1 Coríntios 15, verso 52. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso vai ser rápido, vai ser no momento, vai ser no abrir e fechar de olhos, antes o toque da última trombeta. Por isso que Paulo fala disso mais uma vez, escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo que quando o Senhor descer do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois da morte, as pessoas que
morreram convertidas ao Evangelho de Jesus. Eis a necessidade, senhoras e senhores, de se converter ao Evangelho de Jesus. Não é simplesmente ter uma crença, fazer parte de uma religião, não. É se converter ao Evangelho de Jesus. É intrigante porque o Evangelho de Jesus, né, ele está dentro das denominações evangélicas. Infelizmente, não está em todas. Mas se não se acha o Evangelho de Jesus dentro de uma igreja evangélica, não vai se achar mais em canto nenhum. Porém, não é em todas. Por isso que é melhor dizer que o Evangelho está nas denominações do que as denominações no Evangelho. Então, se não se encontra o Evangelho de Jesus no segmento evangélico, não se encontra mais em canto nenhum, isso é fato. Mas eu não estou falando de você ter que fazer parte de uma denominação, que já é outra coisa supostamente intrigante, né? Mas você dificilmente vai encontrar um pastor que ministre a você o batismo nas águas e a Santa Ceia se você não fizer parte da denominação que ele lidera. É uma raridade você encontrar um pastor que defenda esse princípio bíblico como o pastor Amaro vem pregando há 16 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano. E glória a Deus que com isso nós temos conseguido atender a perspectiva de Jesus de fazer discípulos. Graças a Deus, a liderança que tem aberto o coração, não para mim, mas para a palavra de Deus, e tem entendido assim. Que inclusive não são pastores da denominação, são pastores do reino. E estão na denominação por uma questão de conveniência, mas são pastores do reino. Se não for pastor do reino, se for pastor denominacional, fica a desejar. Fica a desejar. Que aí já se descaracteriza como servo de Jesus. Se descaracteriza como servo de Jesus. O caso é mais profundo, mais sério, mais forte do que, meu irmão, minha irmã, você possa imaginar. Né? Louvado seja Deus. Então vamos aprofundar esse raciocínio, dizendo que a necessidade de se converter ao Evangelho de Jesus, ela é sine qua non. Ela é fundamental. Ela é sine qua non, ela é fundamental. Porque observe, só vai ser ressuscitado quem morrer. Se morrer servindo a Jesus. Quando a pessoa morre servindo a Jesus, ela vai para o paraíso. Já está em lugar de descanso. Se a pessoa morre sem Jesus, ela já vai para o lado. Lugar de destino eterno. Das pessoas que morrem sem Jesus. Já vai para lugar de tormento. Com a vinda de Jesus, que acontecerá a ressurreição, se a pessoa morrer sem estar servindo a Jesus, ela vai ficar morta ainda. Só vai ressuscitar no dia do juízo, que é para a vergonha e desprezo eterno. Por isso que João, quando escreveu o Apocalipse, disse que bem-aventurado e santo aquele que tiver parte na primeira ressurreição, porque haverá uma segunda. Só que a segunda ressurreição, a maioria dos ressuscitados se destinarão ao abismo eterno. Por que a maioria? Porque haverá salvos na grande tribulação.
Mas esses que se salvarem na grande tribulação, a boa parte será morta. Por quê? Porque morrerá. Porque não compactuará com o anticristo. Negará que o anticristo é Cristo. Não aceitará o sinal da besta na mão nem na testa. Não compactuará com a idolatria daquele que se sentará no trono de Davi em Jerusalém. Louvado seja Deus. E aí, por não aceitar o sinal da besta, por não compactuar com o sistema daquele que vai sentar-se no trono de Davi em Jerusalém, aí vai ser morto. E morrendo, salvará a sua alma. E essa morte vai ser uma morte imediata, vai ser uma morte humilhante, sofredora, vai ser terrível. Por isso que eu falo que poucos se salvarão na grande tribulação. Porque tem pessoas, irmão, que negam a Jesus hoje, com toda a facilidade que tem de servir a Jesus. Tem gente que nega a Jesus. Imagine a pessoa com uma espada no pescoço ou com um revólver apontando para a cabeça. Isso, se for ela, ainda dá para se virar. Mas se tiver um filho refém, tiver um cônjuge que ama de verdade, refém, tu vai negar esse Cristo, ou então tua mulher morre. Tu vai negar esse Cristo, ou então teu filho morre aqui assim, aos pouquinhos. E aí? Esses acontecimentos que a gente tem acompanhado nos últimos anos dos extremistas muçulmanos que têm degolado pessoas, isso, irmão, é só uma amostra gráfica do que vai acontecer na grande tribulação com o regime do anticristo. E aí a pessoa, para querer salvar o filho, para querer salvar o cônjuge, para querer salvar o pai, a mãe, de repente vai dizer não. O Cristo é você. Não, o Cristo que veio buscar a igreja não é o Cristo é você. Comprometeu a sua alma com Satanás. Porque se admitir que o Cristo que arrebatou a igreja é o Cristo, aí vai ver morrer aos pouquinhos filho, pai, mãe, criança sendo tirada do dentro da barriga. Por isso que a Bíblia diz que daquele dia, ai das grávidas, ai das que amamentam. Então as pessoas estão brincando com a grande tribulação. E aquele livro que os crentes fazem um drama muito grande sobre a grande tribulação. É porque nunca leu a Apocalipse. Nunca leu as partes escatológicas dos evangelhos. Nunca leu direito a abertura dos 7 selos, a abertura, o derramar das 7 taças e o toque das 7 trombetas em Apocalipse. É por isso que chama os crentes de dramáticos. Pois bem, a ressurreição de Jesus, porque quando ele ressuscita agora, glória a Deus, ele recebe um corpo glorioso. Ele recebe um corpo glorioso. Observe em João, evangelho que estaremos lendo ao término de Lucas, quando Jesus entra, glória a Jesus, quando o Senhor entra, onde os discípulos estão trancados, capítulo 20, versículo 19, estão trancados porque os discípulos estão com medo dos judeus. Jesus entra, então ele passa por aquilo que era fechado.
Se a porta estava fechada, Jesus passou por dentro dela. A janela, Jesus passou por dentro dela. A parede, Jesus passou por dentro dela. Se foi pelo teto, Jesus passou por dentro dele. E nesse momento, também mais na frente, a gente vai ver que ele pede para que Tomé ponha o dedo nas suas mãos que foram cravadas, bem como do lado onde lhe enfiaram uma lança para constatar sua morte. Porque Jesus morreu antes mesmo dos soldados, dos malfeitores que foram crucificados junto com ele, cujas pernas tiveram que ser quebradas. Quando foram a Jesus, viram que ele já estava morto, eles não precisaram de quebrar as pernas, inclusive cumpre-se a palavra do profeta, em que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas para constatar que ele estava morto, enfiaram-lhe a lança, que foi quando saiu a última gota de sangue e saiu água. Louvado seja Deus. E agora este mesmo corpo que passou pela parede, porque tornou-se um corpo transferido, corpo transcendental, ele agora é apalpado, ele agora é tocado. Então este corpo é glorioso, o corpo é glorioso por causa disso. Não que ele resplandecer, tal, como na transfiguração. Não é glorioso, não? A Bíblia inclusive diz que nós seremos como os anjos por causa da velocidade que este corpo agora adquirirá. Porque será um corpo espiritualizado, um corpo espiritual. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. E quando as Marias, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outros, foram ver o Senhor, não acharam o corpo. Mas aí estavam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Glória a Deus, que disseram a ela: por que vocês estão procurando o que vive entre os mortos? Ele está aqui, ressuscitou. Louvado seja Deus. Lembre-se das palavras que ele disse estando conosco, que seria entregue na mão dos homens pecadores, que seria crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. E aí as mulheres se lembram das suas palavras e vão anunciar uns outros discípulos e aos demais o que houver acontecido. E glória a Deus por este episódio. É quando Paulo diz, glória a Deus, que é isso que justifica a nossa pregação, é isso que justifica a nossa fé. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. 1 Coríntios 15:17. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Versículo 14. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, está vivo. E é por ele estar vivo que nós podemos falar com ele e ele nos ouvir. Por isso que a gente fala com ele e ele nos dá resposta. Como mais uma vez vivemos a experiência há poucas horas atrás. É por isso que só a ele adoramos. É por isso que só a ele veneramos. É por isso que só a ele invocamos. Porque Maria está morta, Pedro está morto, João está morto. Irmão, isso não é ofensa à religião de ninguém, não. Isso é só esclarecimento. A Virgem Maria está morta.
São Paulo, São Pedro, São João, todos os apóstolos que beatificaram, que divinizaram, os caras estão mortos, certo? Deus, que a gente chega aos pés dele, que a gente fala a primeira dele, eles estão mortinhos da Silva. O que ressuscitou foi Jesus. Está vivo para todo sempre. Aleluia. Que nos ouve, que nos vê, que intervém em nosso favor, que cuida de nós. Aleluia. Que intercede por nós a Deus. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Amém? Jesus Cristo, aleluia, e fala mais uma vez ao teu coração nesta noite: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Aleluia. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.